Quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16. Às vezes eu sou um pouco possível, mas amanhã ali na doença, tá? E minha com eu, então fiquei. Muitas vezes estou tranquilo aqui enquanto, né? A gente tem que tomar cuidado, porque o dia a gente não sabe. Quem está e quem não está, porque não está escrito na peça, a gente tem que tomar cuidado. Capítulo 16 do Evangelho de João. Pode ficar sentado, porque eu vou em todo o capítulo. Então os irmãos acompanham. Eu vou pedir licença para tirar. Sério que queria ficar à vontade, vou tirar uma. Amém? Então diz assim, João 16: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Ele vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso que eu vos disse que há de receber o que é meu. Eu vou há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, que penseis? Um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus, que desejavam interrogar, perguntou-lhes: se indagais entre vós a respeito disso que vos disse, um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo, que chorareis, e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria, porque a sua hora é chegada. Mas depois, a mulher, quando estava para dar a luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo com um homem. Assim também, agora vós tereis tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar.
Naquele dia me perguntareis, e em verdade vos digo, se me pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada temos pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim da parte do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te confunde, te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, o nosso único e suficiente Salvador, usa o meu corpo, a minha boca, a minha mente, o meu coração, para falar ao meu coração, a minha boca, e para que eu possa transmitir ao teu rebanho aquilo que é a tua vontade, que o teu nome seja glorificado nesse momento, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que vocês se lembrem da última frase que eu li. Qual foi a última frase? Sem ler a Bíblia aí? Eu venci o mundo. Tem bom ânimo, eu venci o mundo. O pano de fundo aqui desse capítulo aqui é quando Jesus está preparando os seus discípulos para o que vai acontecer com ele em Jerusalém, porque ele irá para Jerusalém, lá ele será traído, abandonado, vai cumprir a via cruzes, vai se oferecer na cruz por nós, vai morrer, vai ressuscitar, vai voltar ao Pai e vai nos conceder o Espírito Santo, que já está conosco. Foi assim a promessa que ele fez aos seus discípulos, e assim se cumpriu lá no capítulo 2 de Atos, quando relata a descida do Espírito Santo, e ele permanece até hoje, até a volta do Senhor Jesus Cristo, quando ele voltar de novo para nos levar para estarmos junto com ele por toda a eternidade. Amém? Você crê nisso? Amém. Isso é a ação do Espírito Santo, porque o Pai disse: eu tenho que ir para que ele possa vir. Quando ele disse: tenho muitas coisas para vos ensinar, mas vocês não podem suportar. Paulo lembra disso, ele diz que quando nós nos convertemos, nós somos chamados de bebês espirituais. E precisamos ser alimentados de uma forma, da mesma forma que um bebezinho. Olha, esse que foi apresentado, estava aqui agora no colo da mãe, devagar, leite materno, depois a mamadeira, depois vai passando até chegar a uma comida mais sólida. É assim que nós sabemos. E aí, quarta-feira, a gente estava no nosso culto de oração, e aí a gente estava fazendo a reflexão, o irmão estava dirigindo a igreja fazendo a reflexão, e nessa reflexão, às vezes a gente parece uma aula, né, que a gente está debatendo, e a gente vai trocando umas ideias. Aí a gente começou a conversar, e ele falou assim: quando eu me converti, meu tio falou assim: eu não vou te ensinar tudo, não, vou te ensinar devagarzinho, porque se eu ensinar tudo para você, você vai abandonar o Senhor Jesus. Eu já aprendi fora de série, gente, sabe? Daqueles que a gente chamava de canela seca, que topava qualquer parada, qualquer parada para evangelização. Irmão Zé Alves é uma coisa impressionante. Mas isso foi assim que meu tio me fez, e eu fui assim que eu aprendi. Ele tinha aquele jeitão ainda bem enxuto de falar, né? E é gostoso falar com ele, porque o testemunho dele, você sente a verdade saindo dele. O jeito que ele fala, mas você sente a verdade. E aí ele vai falando, e aí você vai aprendendo, não pelas palavras, mas pela vida dele. É o que está acontecendo com os discípulos aqui com Jesus, porque eles tiveram 3 anos andando com Jesus,
Mas, apesar de testemunhar os milagres que Jesus fez, eles ainda estão na dúvida. Eles ainda estão na dúvida. Às vezes a gente sacrifica Judas, mas esquece que todos os discípulos abandonaram o Senhor. Judas tem o seu papel na nossa história, tem, mas todos os demais discípulos também têm, porque são personagens que nem nós, e de repente, diante de alguma situação, a gente para pensar, será que eu estou no caminho certo? Por isso que hoje em dia a gente vê uma confusão tão grande de religiosidade, não de religião, de religiosidade, ritos, né? Ontem eu levei meus filhas e meus sobrinhos no programa da Vila Maria, e o pastor me lembrou uma coisa que a gente às vezes esquece. Na época da perseguição, que a igreja estava sendo perseguida, a gente tinha sinais para se identificar. E aí a gente vê as pessoas fazendo esse sinal e não entende por quê. Mas esse sinal a gente vê onde? Lá na outra religião. Que a gente, né, eu me privo de falar às vezes que eu não gosto, né? Mas eu falo dos fatos. Tem a gente vê as pessoas fazendo isso e falam, o que é isso? Não, isso é uma identificação. As pessoas, os crentes que estão com elas perseguidas, estavam pensando, aí um fazia um arco na areia, outro vinha completar o arco e formava um peixinho, que era o sinal identificador do cristão, e o outro fazia o sinal e identificar. E a gente acaba mudando a interpretação desses sinais e transformando ele em ritos. Por isso que Jesus está mudando a forma dos discípulos ver quem é Jesus. Isaías disse, eu estou cansado das festas. Quem estabeleceu as festas? O próprio Deus. Mas o ser humano, quando ele começa a querer ajudar Deus, ele muda. Né? Como se Deus precisasse da nossa ajuda, e Deus precisa do nosso entendimento, da nossa obediência, não da nossa interferência. Toda vez que nós tentamos interferir na vontade do Senhor, alguma coisa dá errado, pode ter certeza disso. Toda vez que você tenta ajudar Deus, não dá certo. Mas quando você obedece a Deus, você é abençoado. E o que Jesus está fazendo para os discípulos é obedecer. Não é fácil obedecer a Deus. Por isso que ele está dizendo, vocês serão perseguidos. Vocês serão perseguidos. Nós estamos estudando a vida de Paulo, nós estamos estudando o livro de Atos, estamos estudando a vida de Paulo, e como ele foi, ninguém acreditou na conversão de Paulo. Ele estava aí no caminho de Damasco, ele teve um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus, ele identificou que era Jesus, ele voltou para Jerusalém, tentando evangelizar, ninguém acreditou. Muitas vezes a gente, olhando para a vida pregressa de alguns irmãos, a gente não acredita, não sei se foi. E o irmão, eu percebo aqui que muitas vezes a gente só recita, mas não lembra dele. Mediante a fé, e não é de boa, é exclusivamente da graça. Da graça. Não era para ter morrido hoje à noite. Mas Deus permitiu, pela sua graça, que essa noite que hoje eu estivesse aqui. Porque se Deus me olhasse pelas minhas atitudes, eu não estaria na presença dele por causa dos meus erros. Mas pela sua graça eu estou aqui. Mas o mundo, quando olha para isso, ele não olha com a mesma graça do Senhor. Ele olha no sentido condenatório. E a igreja muitas vezes faz a mesma coisa. A gente muitas vezes olha uns para os outros procurando defeitos e não enxergando a graça que Deus está criando nos outros. Nós estamos vivendo um momento político tão distorcido no nosso momento. E eu tenho presenciado tanto chamados cristãos lutando uns contra os outros, escolhendo o homem. Escolhendo o homem. Quem vai ser o melhor? Fulano, Beltrano. Pastores, homens de Deus. Se você for fulano, você não é cristão. Quem é você para julgar o outro? Tiago pergunta quem te colocou como juiz. Mas Jesus está dizendo, e essas pessoas, quando fizerem isso contra vocês, pensa não que estarão fazendo algum favor para Deus. Colocam-se como juízes, olhando para a vida de homem, esquecendo de olhar para Jesus Cristo, quando é consumado da nossa fé. E muitas vezes nós confessamos da boca para fora. Mas quando o irmão pega a vida da gente lá e
Tiago disse: se você convenceu o seu irmão e levou ele a se converter, você cobriu uma multidão de pecado. Mas a gente quer apontar o defeito, julgar, condenar. Não, nós estamos na época da graça. Então, por isso que eu falei, era para estar mudo, eu estou aqui por causa da graça de Deus, e não é para eu ter privilégio de ficar olhando nem condenando ninguém. É para estar olhando o que o Senhor Jesus quer na minha vida, para que eu possa servir melhor, adorar melhor, porque Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós cantamos, mas será que nós o adoramos verdadeiramente? Uma vez eu falei que o momento mais mentiroso da nossa vida é o momento do louvor, não quase pulou na minha garganta. Mas nada melhor do que a história, porque quando ela passou por uma situação difícil, ela esqueceu. Eu falei, né? Se eu fosse o julgador, eu ia chegar para ela e falar assim: eu não te disse. Mas eu falei que Deus tenha misericórdia, né? Porque assim, é um momento tudo enterarei. Onde quer que foi ele, puxa vida. E o Senhor Jesus diz: ó, não quer que você vá para o lugar, vai falar como ele falou para Filipe, sabe onde você vai estar na beira da estrada, corre atrás daquela carruagem e fala para aquele homem lá. Eu vou correr atrás daquele carruagem, né? O nosso dia de hoje, com bicicleta aí, vou nada. Vou promover alguma coisa, vou convidar se ele vem, eu falo. A gente vai tentando ajudar a Deus. Ele foi lá e está entendendo o que você está vendo? Como eu falei, se ninguém me ensina, você como servo vai lá, porque não é nossa função. Mas as pessoas colocam, nós esquecemos dessa graça do Senhor e começamos a nos tornar juízes. O mundo está cheio de juízes. Eles estão olhando para a igreja, querendo acabar com a igreja, inventando coisas contra a igreja. Mas a minha segurança é: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Uma outra coisa difícil que os crentes não sabem interpretar nos finais do tempo é: a igreja vai passar por um momento de tribulação e é um momento que ela mais cresce. Não! Sabe qual é o momento que a igreja cresce? É quando os irmãos trabalham e buscam evangelizar. Nós precisamos passar por tribulações. Jesus diz: não tereis aflições, tereis tribulações. Mas porque nós buscamos. Se pedimos alguma coisa ao Pai em nome de Jesus, mas você só se lembra de lembrar de Jesus depois que você já deu o seu jeitinho. Como o pastor das antigas, que quando eu falo das antigas, tinha um mais velho do que eu, Jesus, quando ele veio mais velho, e quando alguém chegava para ele e falava assim: pastor, eu estou passando por um problema, eu já fiz assim, já fiz assado, e agora eu preciso do Senhor para me ajudar. Poxa vida, né? A inversão dos valores. Você não deveria ter orado primeiro, buscar a orientação de Deus para depois cuidar da situação? Ele foi do seu jeito, é pelo jeito que você se lembrou que Deus pode todas as coisas. Nós esquecemos, no mundo tereis aflições. Então, e muitas vezes a perseguição fala assim: nós estamos fazendo um favor para Deus quando a gente queima fulano de tal, quando a gente tira fulano de tal. Não, nós estamos fazendo um favor para o inimigo. Então nós precisamos muitas vezes olhar para nós, ver a nossa posição como servo do Senhor, e nós estamos em posição de estar olhando para o outro, para ver defeito no outro, para estar ajudando o outro. O Senhor Jesus, os discípulos disseram: Senhor, achei que não precisa mais que o Senhor nos ensine, porque o Senhor já nos mostrou. E Jesus disse: vocês vão me deixar sozinho, né? Ainda não foi nessa passagem que Pedro disse: não, se o Senhor quiser, eu vou. Não. Na outra oportunidade que o Pedrão, acho que se o Senhor quiser, eu vou até a morte com o Senhor Pedro. Hoje à noite, quando estava na casa, Jesus tem a paciência de estar ensinando aos seus discípulos. Jesus tem a paciência de nos ensinar hoje que as condições muitas vezes serão desfavoráveis a nós, mas que com o Senhor ao nosso lado, como nós acabamos de ouvir o irmão da direção aqui, nós somos mais vencedores. Então, por que quando chegar a tribulação você tem? Porque você vai olhar para Jesus Cristo. Jesus está fazendo o sobrenatural, está vendo ao teu encontro do sobrenatural. Você olha, é o Senhor, posso ir? Pode, vem. E
e você começa a andar no sobrenatural, mas você para de olhar para Jesus Cristo e começa a olhar para as circunstâncias. E aí você não. Então nós temos que aprender a manter o nosso foco, porque Ele está conosco todos os momentos. Por isso, assim, agora vocês creem? Foi a pergunta de Jesus, depois os seus discípulos disseram: ah, Senhor, agora não precisa. Agora vocês creem? Por que vocês creem? As possibilidades são essas. Eles creram por causa do ensino do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor desde tudo escolheu, estava mostrando para eles que Ele era o Cristo, pelos milagres que Jesus operava, estava ensinando que Ele era o Cristo, estava demonstrando em todas as possibilidades, comparações de ensinamento, que Ele era o Cristo. Hoje em dia, o que nós temos? A palavra, para nós entendermos quem é o Cristo em nossas vidas. E não mudou. O Hebreu diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Não há meio de variação. Então, é pelo ensino que nós podemos crer no Senhor Jesus Cristo. Segundo, você só crê em Jesus Cristo pela ação do Espírito Santo. Se eu for, eu vou enviar o Consolador e Ele vos ensinará, e Ele quem convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem. Jesus disse, ensinando aos seus discípulos, que todos os pecados serão perdoados, menos o pecado da blasfêmia. E durante muito tempo esse nome de blasfêmia foi mal interpretado, porque a gente achava que fazer piadinha, que fazer piada era blasfêmia. Não, blasfêmia é você duvidar do poder de Deus para te salvar. Toda vez que eu vou ministrar ceia, eu passo uma advertência dizendo: se você tem a oportunidade hoje de participar da mesa do Senhor, do memorial, que a gente traz para celebrar e para trazer à memória o amor de Deus para a nossa vida. Você é todo um crente que foi batizado, que fez profissão de fé, que foi aprovado pela igreja, desceu as águas, mergulhou, subiu, e segundo o que nós aprendemos, morreu para o mundo e nasceu para Cristo, não está participando da ceia por causa de alguma desavença, você está blasfemando. Se naquele momento o Senhor Jesus puxar o teu cordão, você não é dele. Porque isso é o único pecado que não será perdoado. Blasfêmia. Você duvidou? Por quê? Ai, fulano não pisou no meu carro e eu não consigo perdoar. Ai, fulano, não. Foi você que morreu na cruz? Foi você que passou tudo aquilo? Foi... E você acha que merecia aquilo? Não, aquilo é graça, maravilhosa graça. Que fez aquilo por nós. E aí agora, por causa de alguma coisinha, de um cisco que caiu no olho, você fica aí evitando a tua entrada no céu? Então é do pecado. E o Espírito Santo está lá. O Espírito Santo convence. Mas ele não vai pegar como uma força. Eu não acredito, e vou continuar não acreditando, que Deus vai escolher alguns para ser salvos e outros não. Porque quando eu olho para a criação, eu olho Deus fazendo tudo aquilo, e no último dia disse Deus que era muito bom. E chegou para o casal e disse: tudo isso é de vocês. Esse pedacinho que é meu, tá, gente? Ó, sabe que é minha, não toca nela, não é, pai. Porque no dia que vocês fizerem, vocês vão morrer. Mas ele só respondeu: tá, isso está dado. Aí você começa a querer ouvir outras vozes. O que é que Deus disse? E aí vocês, ao invés de você seguir pela palavra, você vai ouvindo o que o pastor falou. Não é porque o pastor Batista que ele está certo. O pastor Batista está certo sem usar a palavra. Isso vai interpretar a palavra, isso está errado. Título dá para ele a autoridade. Não, Deus disse. E se Deus disse, está dito, está feito. Aí a outra voz disse: mas. E aí você falou: não tem mais nada. Você tem que olhar para Jesus Cristo e fazer como ele fez lá no deserto. Se tu és o filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. Isso de pão, porque isso está escrito. Mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Se você se joga daí, ele dará onda aos seus anjos, para que ele citou
o Salmo 91, né? Não tentarás ao Senhor teu Deus, está escrito. Tudo isso eu vou te dar, ok? Você prostrar escrito somente o Senhor adorarás. Blasfemar. Segundo, ele vai te convencer da justiça. Qual é a justiça? Quando ele diz está consumado. O véu do templo se rasgou de cima para baixo. Não foi do homem para Não foi do homem para Deus, foi de Deus para o homem. Está perto. E hoje nós temos um novo e vivo caminho, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos dá o livre acesso ao trono da graça de Deus, para que nós apresentemos a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Nós não precisamos mais da figura do sacerdote, porque o sumo sacerdote está sentado à direita de Deus e intercedendo por nós. O Espírito Santo é orando por nós até com os Jesus Cristo. Creia nisso. Isso é a ação do Espírito Santo. E do juízo. Por quê? Porque o inimigo já está derrotado. Romanos 8 diz que já não há mais nenhuma condenação para o cristão em Cristo. Os dois somos salvos. Então, por que eu vou ficar criando coisas que não tem? Mas eu não preciso mais, a palavra de Deus está dizendo. Se Deus disse, Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para que a sua palavra volte atrás. Deus disse, está dito, eu não preciso fazer mais nada, porque a salvação foi só eu me reconhecer pecador, pedir perdão, está perdoado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra de Deus, não? Agora vocês veem a presença de Deus em nossas vidas. Quando o anjo anunciou para Maria que ela estaria grávida, que geraria o Filho de Deus, ele disse que o nome dele será Emmanuel. Deus conosco. E quando Jesus estava para subir ao céu e dizer, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Então, Deus está convosco. Ele diz, se eu tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Em todos os momentos, se você tiver discernimento, você não vai conseguir contar o livramento que Deus vai te dar durante a semana. Porque Deus está contigo te livrando de todo o mal. Diz 1000 caindo à tua direita, 10.000 à tua esquerda, 10 à tua direita, e tu não serás atingido. É promessa de Deus. Creia. Passaremos dificuldade, não tereis aflições. Nós não estamos usando um termo de cristão e livre da dificuldade, não. Ele está dizendo, vida que segue. Vida que segue. Por que ele está fazendo isso? Porque com a presença do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nós temos que aprender a vencer o medo. O medo. Muitas vezes as pessoas deixam de ouvir a palavra do Senhor, porque nós temos medo de ser identificados como Cristo. E quando falamos uma coisa pior ainda, né? Melhor não falar. O meu conselho é um conselho italiano tipo patriarca que diz, evangelize, se precisar, falar, como? Viva. Suas atitudes sejam a expressão de Deus na tua vida. Para que as pessoas perguntem a razão do teu comportamento, você dizer, eu sou um cristão. Eu sou um cristão. Então, aprenda a dizer assim, o Senhor está convosco todos os dias. A gente estava na escola hoje e o irmão estava me falando, meu colega falou assim, pastor, estou vivendo um problema, né? Estou vivendo um problema tão grande lá na Dona Maria. Por quê, pastor? Porque agora na repartição que eu estou só tem pessoas assim, sabe? E aí, pastor, que bênção! Por quê? Porque agora você, como cristão, está demonstrando a diferença. Não é? Você está lá para julgar. Deus desse século já chegou segundo o entendimento dele. Você que tem a luz de Jesus é que tem que abrir a mente dele para que eles possam ver através de você a luz de Cristo.
Então nós precisamos ter coragem, Senhor, como fazer, como falar, como proceder diante das situações que nós vivemos no dia a dia. A palavra de Deus diz que eu coloco a planta do teu pé só o sagrado. Então, viva o sagrado. Viva o sagrado, porque você é santo. E não é santo por causa de uma árvore, não. Você é santo porque no dia que você aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, você foi separado do restante para que através de você pessoas conheçam Jesus Cristo. Você foi separado para que você possa mostrar para o rebanho que está lá fora que há salvação em Cristo. Amém. Eu ainda tenho muitas ovelhas lá no Evangelho, no capítulo 10 de João diz. Ainda tenho muitas ovelhas que ainda precisam ouvir que eu sou um pastor. Que não são desse apreço. Estão descarrados por aí. Buscando quem? Ele possa falar de repente está do lado e você, por causa do comportamento, está mostrando para o Senhor a minha atitude. Está glorificando o Senhor. Eu preciso ter. Outra coisa que a presença do Espírito Santo faz na minha vida me faz vencer a solidão. Um grande mal que tem afastado as pessoas, nós as outras, é solidão. Existe uma coisa chamada solitude e a diferença da solidão. Solitude é quando você escolhe estar sozinho para um momento positivo da tua vida. Você escolhe ficar sozinho para orar, você vai para o teu secreto, você viaja, precisa de umas férias. Mas estar sozinho pensando em vida, isso é solitude. Solidão não, você vai estar no meio da Paulista, com aquela muvuca toda e se sentindo sozinho. Você pode estar no meio dos teus amigos e mesmo assim se sentindo sozinho. Solidão, por quê? Talvez se dá. Se você acha a última Coca-Cola do deserto, me tocava. Ou como Elias. Nós podemos viver a síndrome de Elias. Sabe qual é a síndrome de Elias? Senhor, procuram matar os teus profetas, todos se curvaram diante de Baal, só eu fiquei. Deus disse para ele: não, tem mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Às vezes a solidão nos leva a nos esconder em caverna, como Elias fez lá depois do 1 Reis 19, e você vai ver ele se escondendo das situações da dificuldade, e Deus falando com ele: o que você está fazendo aí? Muitas vezes Deus pergunta para você: o que você está fazendo aí, irmão? Você sentindo só por quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu abri a porta, eu entrarei e serei com ele, e ele comigo. Aleluia! Aquela passagem ali é na porta do coração do crente, não é do mundo, não. Aquela carta é da igreja. Amém. Jesus estava ali na porta da igreja, dizendo: gente, eu estou aqui, ó. Doido para viver com vocês, e vocês não querem viver comigo, eu estou aqui, ó. A mesa, ele falou assim: a mesa já está pronta. O salmista disse: Senhor, prepara uma mesa perante os meus inimigos. E Deus está falando: estou à porta. E a gente vivendo de nós para nós. De nós para nós. É solidão. Eu me sentindo sozinho, porque ninguém me enxerga. Ó a vida, parece que eu não sou contigo ninguém. E vou ter esse consolidado, né? Ó a vida, ó a desgraça, né? Não, estou convosco. Eu sou o meu todos os dias. Todos os dias. Vocês nunca andarão só. Jesus nunca se sentiu sozinho porque ele disse: o Pai está comigo. E aí, como eu disse, a história vai se repetir, porque ele vai dizer assim: o que dizem as pessoas que eu sou? Não, isso que sou Elias, alguns dos profetas e tal. E vocês? E Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que devia vir ao mundo. Muito bem, Pedro. Sobre esta pedra, sobre essa tua afirmação, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse: mas é necessário que o Filho do Homem seja traído, açoitado, escarnecido, morto, mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Não, Senhor, isso não vai acontecer comigo, contigo, não. Mas de vez atrás, não, Senhor, Jesus, só contigo até para nós. Essa noite, antes
estudar, você vai melhorar feliz. Todos os discípulos, você não me deixar sozinho. Mas eu não estou só porque o Pai está comigo. O que Jesus está dizendo? Você não está só, o Pai está contigo. Você não está só. Deus está contigo. Porque você faz parte do corpo de Cristo. Você pode se sentir só uma unhazinha, como a minha quebrou ontem à noite. E aí eu vou colocar para ela. Ela já vai nascer, eu vou dar um jeitinho dela. Mas quando ela quebrou, eu falei, ai meu Deus, que tragédia. E que a gente dá alguma coisa, eu acho que seja dificuldade. Pronto. Fez falta, um pedacinho, né? Meu professor falou, ele foi tentar abrir um negócio, eu falei, cuidado com essa unha. Ele falou, não pode quebrar. Porque se quebra vai dificultar a atividade dele violonista, eu falei, agora, então deixa eu lá. Eu vou querer que o senhor quebrar a unha, né? Porque até um pedacinho que faz falta. Então, às vezes você se sente um inútil, não existe inútil na casa do Senhor. Pastor Vieira gosta de brincar dizendo assim, não existe crente desvalorizado. Não existe. E o Jesus conta a palavra do orçamento. Dos 5 para um, 2 para outro, 1 para o outro. Só o cara que achou que tinha um que não valia nada. Mas quem tinha o outro, você precisa mais de 2, então só o que você tem, procura que se você tivesse comprado os banqueiros, você teria feito meu talento prosperar e hoje você tem alguma coisa para apresentar. Mas eu achei que o Senhor era assim, vou colocar a culpa em Deus, né? Porque a mulher que me deste, ai, meu irmão, não, é você. A salvação é pessoal, é individual. Não é o pai que vai comer essa azeitona e a filha da boca do filho vai ficar roxo, ou vice-versa. Não, a alma que pecar se morrerá. E se o pai fizer tudo de errado e o filho fizer tudo certo, o pai morrerá e o filho será salvo. E vice-versa. Se o filho fizer tudo errado e o pai fizer tudo certo, o filho morrerá e o pai será salvo, porque a alma que pecar se morrerá. Pronto. Por quê? O pai está contigo. E aí Jesus está dizendo assim, ó, mas eu tenho que esperar. Tenho que esperar, não é agora. E Jesus lá em Mateus 23, 24, 25, em Lucas, ele dá uma série de sinais que vão indicar que já está próximo a sua vida para buscar a sua igreja. E já está acontecendo. Mas ainda ele diz, ainda não é o fim. É para você se preparar, porque quem for santo, santifique-se mais ainda. Quem for puro, purifique-se mais ainda. Quando você continue cada vez mais desenvolvendo a sua vida espiritual, buscando em Deus a orientação de você fazer, filho. Olha para mim não. Olha para mim, você não está aqui. Olha para Jesus. Amém. O bom consumador da nossa fé. Aí. Nele, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Paulo disse sempre meus imitadores, não é que Paulo era perfeito, é porque Paulo olha para Cristo. Porque aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não devo fazer porque recebi, eu já fiz e dizia miserável como eu sou. Tem que esperar. Por quê? Os sinais são evidentes. Mas não é agora. Mulher, ela está para dar a luz, ela sente dores. Mas as dores não significa que a criança chegou. Minha esposa levou quase 2 dias sentindo dores. E ele, como era marido de primeira viagem também, não sabia nem como ajudar. Agora ela pergunta para qualquer mãe, como é que foi? Foi horrível, mas descreve. Não dá por quê? Porque a alegria de você ter o bebê no colo faz você esquecer a dor. Um dia, 2 dias, 3 dias de sofrimento, mas quando você escuta o choro da criança e o médico traz, o enfermeiro traz, coloca o filho, porque eu falo, pode falar o que quiser. Pode dizer que ele é feio, né, minha filha? O filho da coruja para a coruja é mais bonito, não é? Sei lá se me admiraram quando eu nasci, mas se falasse com a minha mãe, eu tenho certeza que ela não falaria nada. Tudo era feio.
Porque qualquer momento de alegria, felicidade, mas ainda não é o fim. Por quê? Porque quando você ouviu o toque da trombeta, e Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, quando tocar a trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e encontraremos com o Senhor nas alturas e reinaremos com Ele. Mas não, temos que esperar. É tempo de a gente fazer leitura do que está acontecendo. Reino contra reino, igreja contra igreja, irmão contra irmão, e a gente tentar se colocar nesse meio de Deus, dizendo: Deus ainda não é gente, não é isso. O propósito de Deus não é esse. O propósito do inimigo é matar, roubar e destruir. De Deus não. De Deus é salvar. Então olha para Jesus Cristo. Mas você não é Jesus Cristo. Mas pastor falando não, pastor falando de tal. Mas padre não é padre, é pastor, mas presidente é presidente, é Jesus Cristo. Essa é a verdade que liberta, usar o versículo, mas não espere interpretar. A verdade que liberta é Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Ele é o primogênito do povo de Deus, da nação santa, do povo exclusivo, da propriedade exclusiva de Deus, não é mais ninguém. Então Jesus Cristo, ele é o cabeça. Então nós temos que olhar para isso. Os sinais são evidentes, mas ainda não é o fim. E não se desespere, porque Deus está no controle de todas as coisas. Não está incluído na tua cabeça sem que ele permita. Não é que ele vai ficar colocando os fios da tua cabeça, não. Nem cai uma folha, nem um pardal morre. Se às vezes você termina que ele fica tojo. Não você vai ter que passar ali, não vou matar, não. Não. O mundo continua seguindo o seu curso por causa dele. Porque nós destruímos. Se deixar a floresta amazônica na mão de alguns homens, em alguns anos ela deixará de ser floresta. Porque em alguns lugares isso já aconteceu. Se entregar tesouro na mão dos homens, ele destrói. Por quê? Porque já aconteceu. Por isso que Jesus diz: não junta teu tesouro aqui, o teu tesouro tem que ser juntado lá. Lá tem. Colossenses diz que nós temos que buscar as coisas do alto. Não é viver nas loucuras. É que as nossas atitudes atinjam o céu como expressão de louvor e adoração a Deus. E não se desespere. Deus está no controle. Eu disse no mundo de aflições. Minha filha casou em setembro, eu aluguei o terno, né? Aí eu ligo, buscar o terno lá. Cheguei lá, o rapaz falou assim: falei: que é isso, rapaz? Estou passando por uma depressão. Mas por quê? Ele começou a relatar as coisas da vida dele e tal, e depois ele se confessou evangélico. Eu falei: mas tem alguma coisa de se encontrar? Eu não duvido da questão do poder da depressão de destruir as pessoas, não duvido disso. Mas eu duvido, mas eu digo que a depressão é um caminho que ela aparece depois de algumas atitudes que a gente não toma bem antecipado a ela. Depressão não. Segunda coisa, quem dirige, depressão é quando você vê um buraco e afunda, né? Depressão é elevação, é lombada, depressão é um buraco. Você está dirigindo, está vendo que tem um negócio lá na frente. Se você passar de uma vez no seu carro, você vai chamar seu carro. Vai. É o que você tem que fazer. Ou você desvia, ou você passa lentamente por ele para não estragar. A mesma coisa na tua vida, na minha vida. Eu fui tentando falar alguma coisa para ele. E eu falei: rapaz, João 16, 33, um versículo interessante. Você lembra? No mundo tereis aflições. Eu falei: no mundo tereis aflições. Eu falei: e o resto? Aí ele ficou assustado comigo: qual é o resto do versículo? Porque a gente só decora algumas partes da palavra, né? A gente só decora a caixinha da promessa. Eu falei: pai, qual é o versículo? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu pensei no mundo. Por que eu vou estar recarregando uma coisa que não é minha? Aí ele ficava bebendo isso por causa da irmã dele que tinha parecido.
E a gente tem vindo a mania de achar porque morreu algum parente nosso, a gente tem que carregar como se nós tivéssemos autoridade sobre a morte de alguém. Não cai um fio da tua cabeça, isso é a permissão de Deus. E no dia que você tiver que partir daqui, você vai. Deus faz sua ficha, não adianta se esconder. De onde esconderia do teu espírito? Não existe. Deus subiu ao céu, mas está esquecendo mais profundo isso falar. Não tem. Então, por que você está carregando isso? Muito amor que tinha pela pessoa, pela dificuldade que ela deu, pela depressão. Para. Não precisa fazer isso. Você está destruindo a sua vida por uma coisa que já passou e você não vai poder mais solucionar porque a sua irmã já faleceu. E não é a sua morte que vai trazer ela de volta. O que você pode fazer agora é viver a tua vida e, como cristão que você conversa, mostrar para as pessoas que o consolo de Deus, a presença de Deus na tua vida é muito melhor e pode solucionar os problemas da nossa vida, principalmente a partir do nosso coração, da nossa mente. E eu estou conversando com ele depois, eu falei, porra, posso orar pela tua vida? Aí chegou mais um cliente, falei, mas eu não vou perder a oportunidade. Posso orar pela tua vida? Porque a gente já tinha entendido um pouco a conversa. Vou orar primeiro. Aí eu orei. O dia que o filho morreu, o terno sinante dele já estava outro. E eu oro para que ele continue olhando para Jesus Cristo ao ter consumado na nossa fé. Por quê? Não existe condenação para os cristãos de Cristo Jesus. Não existe. Paulo é muito feliz e nos deixa muito felizes quando ele recita Romanos 8. E eu quero ensinar, recitando Romanos 8, a partir do versículo 31, que diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graçosamente por ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus, quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Baixe a sua cabeça e vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Amém. Porque não foi por nós, foi pelo Senhor mesmo. Foi a tua vontade, é a tua vontade e será sempre a tua vontade em nossas vidas. Primeiro queremos te pedir perdão, Deus, porque muitas vezes na nossa caminhada, no nosso dia a dia, no nosso instante a instante, muitas vezes voltamos as costas para o Senhor. Seja em atitude, seja em palavras, mesmo sabendo que o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente, mas muitas vezes queremos nós mesmos querer resolver os nossos problemas quando o Senhor já tem a solução deles. E o que precisamos é nos dobrar diante do teu trono e buscar a solução, a direção das nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor, porque um dia confessamos, mas ao mesmo instante abandonamos. Mas a tua palavra diz que o teu nome é Emanuel, Deus conosco, que não nos abandona, que não nos deixa. Por isso nós não estamos só, porque o Senhor está conosco todos os dias, até a continuação dos séculos. Te agradecer, Deus,
Porque um dia nós estávamos no lamaçal do pecado, nas trevas, e o Senhor nos viu, e pelo sangue de Jesus Cristo, o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, das densas trevas, e nos fez assentar com Cristo Jesus nos lugares celestiais. E nos deu autoridade, virtude, para ser testemunha da transformação que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Porque dia a dia, de glória em glória, de graça em graça, que nós experimentamos aquilo que o Senhor está escrevendo de novo e de novo nas nossas vidas. Muito obrigado, porque o Senhor não olhou para a dimensão dos nossos pecados, porque o Senhor não existe pecado, pecadinho, pecadão, mas existe santificação. E o Senhor nos lavou no sangue do Cordeiro para que nós possamos nos apresentar diante do Senhor como obreiro aprovado para apresentar a nossa vida como um culto santo e agradável ao Senhor. Que a Tua palavra, Deus, venha selar em nossos corações, para que nós possamos viver os instantes das nossas vidas, olhando para Jesus Cristo como autor e consumador da nossa fé, perguntando nas nossas atitudes o que faria Jesus. Que nós possamos ser verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Continua glorificando o Teu nome na vida desta igreja. Amém. Na vida do Teu povo que se reúne aqui. Na vida do Teu servo que o Senhor colocou nesse lugar, pastor Everson. Normalmente está lá junto com o pastor Silvestre, que o Senhor possa estar usando a vida deles, que outros estão lá no helicóptero. Faça o Espírito do Senhor para levar essa bênção do Senhor como o Senhor quer que essa igreja seja também uma dimensão do céu. E a vida dos irmãos faça a diferença na vida de outras pessoas que estão encaminhando a passos largos no caminho da perdição, mas que através da vida deles, não das palavras, mas das atitudes, eles possam iluminar e guiar essas pessoas até a cruz. Que Jesus Cristo seja glorificado na vida deles. Derrama a Tua graça nesse lugar. Derrama o Teu amor na vida desse povo, Pai. Que o amor do Senhor, nosso Deus, seja experimentado dia a dia na vida
gostaria de lembrar os irmãos, né, que estavam acompanhando o pastor, também a sua esposa, nossa irmã Maria de Socorro, né? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, né, irmãos? Depois os irmãos, no final do culto, não esqueça de ir lá, dar um abraço na nossa irmã, né? Pastor, muito obrigado pela sua presença. Que o Senhor continue abençoando cada dia mais a sua vida e sendo usado por Deus para falar aos nossos corações. Amém, irmãos? Segunda-feira, 8 horas da manhã, nós temos reunião de oração com as irmãs aqui. Você que quer falar com o Senhor e às vezes não consegue falar em casa, vem aqui na igreja 8 horas. Vamos orar ao Senhor. Vamos colocar as nossas petições diante da presença dele. Amém? Na terça-feira, às 15 horas, nós temos nossa aula de artesanato. Venha participar, tem sido bênção nas nossas vidas. Caso ocupado também, venha participar conosco. Deus tem bênção para a sua vida aqui nesse dia. Amém? Quarta-feira, às 20 horas, nosso culto de oração. Venha orar, venha falar com o Senhor. É tempo de estarmos orando. Os dias são maus. Nós só iremos vencer este mundo através das nossas orações. Então, não fique em casa, meus irmãos. Venha orar ao Senhor. E no domingo, pela manhã, às 9 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical, de adultos e juniores. E logo mais à noite, às 18 horas e 30 minutos, nosso culto. Venha participar. Traga mais um para ouvir a palavra do Senhor. Lembrando aos irmãos que nas suas orações estejam orando pela nossa assembleia no dia 30, para que nesse dia a vontade do Senhor venha ser feita aqui neste lugar, para que o pastor Emerson venha fazer parte juntamente conosco aqui neste lugar, porque nós sabemos que o Senhor tem grandes bênçãos para a vida de cada um de nós. Amém? Mais uma. Essa aí também E logo mais, depois do culto, irmãos, nós temos um bolo, né? O pastor está convidado, a sua esposa, a participar juntamente conosco. Um bolinho, né? Para a gente trocar umas ideias a respeito da palavra que nós aprendemos aqui, amém? Glória a Deus. Vamos orar, eu quero fazer um desafio para vocês. Difícil a igreja que hoje em dia tem muito tempo trabalhar com criança. Mas ela só vai trabalhar se tiver criança. Fraga? Crianças de igreja para vencer, sabe as crianças? A senhora vê que através das crianças nós vamos buscar os adultos. Amém? Vista. E ovelha gera ovelha. E às vezes tem que ela possa crescer na palavra do Senhor. Baixa a cabeça, quero abençoá-lo em nome de Jesus. Pai querido, mais uma vez, muito obrigado pela tua palavra nas nossas vidas. Essa semana que inicia hoje, Deus, que seja o reabastecimento do nosso espírito com o teu espírito, para que onde nós possamos estar, onde o Senhor nos permita ir, nós possamos ser abalados, nós possamos transmitir através da nossa vida, não da nossa fala, não do nosso julgamento, mas da tua graça, Jesus Cristo, o Senhor de nossas vidas. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, consolo e conforto do Espírito Santo, esteja com esse povo reunido aqui, na direção dessa igreja, na direção do Senhor, para a glória do teu nome, hoje para todos sempre.